Olha só, eu tenho, quanto? 14 minutos, é isso? Ah, vai ter que voar então, hein? Vamos lá, gente. Então, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da segurança de voo, mas por um olhar um pouco diferente hoje. Nosso olhar aqui vai ser o olhar relacionado às nossas decisões. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas uma decisão muda tudo. Para o bem ou para o mal. Então, eu vou trazer um pouquinho o olhar da neurociência sobre as nossas decisões. E sobre como ela impacta a segurança de voo. Mas antes de eu começar, só me apresentando, meu nome é Luciano, meu sobrenome é esse mesmo, por incrível que pareça, tá? Meu sobrenome é Máfia, né? Se me perguntar, cara, mas de onde vem? Eu não sei também, então, mas pode me chamar de Máfia, fica tranquilo. Eu comecei minha carreira querendo ser piloto de avião, eu inclusive entrei na escola de aviação, aqui em Campo de Marte, fiz aulas, etc, tal, fiz a prova, né, na ANAC e tal, tudo aquilo, mas eu não sabia falar inglês, acabei mudando para os Estados Unidos para aprender a falar inglês, e quando eu cheguei lá, olharam para mim e falaram, esse grandão deve jogar basquete. E eu jogava basquete. Acabei ficando nos Estados Unidos um tempo, voltei para o Brasil, desisti de ser piloto, e acabei me enveredando aí para trabalhar em algumas empresas. Trabalhei no McDonald's, trabalhei na Dupont, trabalhei no Mercado Livre, e acabei me tornando especialista em neurociência. E hoje eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre as nossas decisões pelo olhar da neurociência. E quando eu trabalhava lá na Dupont, eu acabei aprendendo sobre este tema, que é sobre as nossas decisões. E eu queria fazer uma pergunta. Vocês sabem quantas decisões a gente toma todos os dias? Quantas decisões vocês acham que a gente toma todos os dias, gente? Mais ou menos. Quantas? Mais ou menos. Imagina você hoje. Quantas decisões você vai tomar hoje? Quantas decisões você vai tomar hoje? Pensa aí. Mais ou menos. Acreditem ou não, uma pessoa comum, como qualquer um de nós aqui, toma em média 35 mil decisões todos os dias. Eu vou repetir. Qualquer um de nós aqui, a gente toma em média 35 mil decisões todos os dias. Ou seja, tudo na nossa vida é uma decisão. Você está sentado aí me escutando, é uma decisão. Você podia simplesmente levantar e falar, cara, não quero mais escutar. É uma decisão que você está tomando. É uma decisão, a gente está tomando decisões o tempo todo. A partir do momento que você acorda de manhã, você começa a tomar decisão. Agora, para pensar, tudo na nossa vida é uma decisão, só que a maior parte dessas decisões a gente não percebe. Pensa nisso, a maior parte dessas decisões a gente não percebe. Por isso que o número de 35 mil parece tão surpreendente. A maior parte dessas decisões a gente não percebe. 95% das nossas decisões a gente não percebe. Ou seja, a gente está o tempo todo trabalhando no piloto automático. A gente vai embora trabalhando no piloto automático. A maior parte do tempo a gente está no piloto automático. A gente trabalha no piloto automático o tempo todo. Para pensar, quem aqui não tem história de piloto automático para contar? É ou não é? Quem aqui não tem história de piloto automático para contar? Eu não estou falando da aeronave, não, estou falando da gente, né, do dia a dia. Por exemplo, quem aqui já não foi num shopping center comprar alguma coisa, fazer uma compra, né? E aí quando voltou, ficou rodando que nem uma barata tonta, porque não lembrava onde parou o carro. Já aconteceu? Quando você vai tomar um comprimido de manhã cedo, você toma alguma coisa, toma um cafezinho, e aí, minutos depois você começa a olhar para a cara do marido, do filho, da esposa, daí você olha a caixa do remédio, aí você pergunta, alguém viu se eu tomei o remédio? É ou não é? Agora, você imagina isso transportado para um ambiente de aviação. Essa questão do piloto automático, a gente está muito no piloto automático. Então, o que a gente precisa fazer? Na hora que a gente vai acionar os motores de uma aeronave, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é a gente sair do piloto automático. É a gente ganhar consciência sobre o que a gente está fazendo. Será que a gente está bem? Será que essa é a melhor forma de fazer? Deixa eu trazer uma informação para vocês. A maior parte dos acidentes aéreos acontecem exatamente por conta do piloto automático. A maior parte dos acidentes, não só aéreos, os acidentes em geral, tem relação direta com o piloto automático. A gente está o tempo todo no piloto automático. E aí eu posso falar acidente de trânsito, acidente doméstico, acidente do trabalho, cara, a maior parte dos acidentes tem relação com o piloto automático. Sabe por quê? Porque a gente não está nem pensando, a gente só está fazendo. E aí a gente vai tomando decisão. A gente vai tomando decisão, muitas vezes sem pensar. E aí eu queria trazer para vocês uma coisa simples que a gente pode fazer. Uma coisa simples que a gente pode fazer, que é isso aqui, ó. Parar. Parar. E o que eu quero dizer com parar? Na hora que você vai iniciar o motor, por exemplo, que você vai dar um start numa aeronave, cara, para um segundo. Na hora que você vai tomar uma decisão relacionada a um voo de uma aeronave,
algum procedimento que você vai fazer, para um segundo, pensa no que você está fazendo, ganha consciência sobre o que você está fazendo. Sai desse piloto automático. A gente precisa deixar esse piloto automático um pouquinho de lado e ter consciência do que a gente está fazendo. Então imagina só na hora que você vai iniciar uma operação, para, 1 segundo, 2, 3. E quando eu estou falando parar, não é parar de fazer o que você está fazendo, é parar aqui, ó. É aqui dentro, é você, com você mesmo. Cara, será que eu estou bem? Será que essa é a melhor forma de fazer? Será que esse é o procedimento correto? Deixa eu olhar o checklist. Inclusive o checklist que a gente faz tanto na aviação, ele é uma forma de quê? De ganho de consciência. Para a gente ter consciência do que a gente está fazendo. Porque senão, gente, cada hora a gente ia fazer de um jeito. Então a gente precisa parar para ganhar consciência. Agora, só um detalhe, tá? Parar é importante? É importante. Mas parar não é suficiente. Para pensar. Tem muitas coisas, às vezes, que a gente faz arriscadas, que a gente está bem consciente, que a gente não está no piloto automático. Tem coisas que a gente sabe que a gente não deveria fazer, mas mesmo assim a gente faz. É ou não é? Tem coisas que a gente sabe que a gente não deveria fazer. Vou dar um exemplo rápido aqui, só para você entender. Às vezes você está... Um exemplo que você vai entender o que eu estou falando. Imagina uma pessoa no alto numa cachoeira. Essa pessoa está bem consciente no que ela está falando. Ela está tomando coragem para pular. E ela está ali medindo, ela está olhando. E aí você sabe que ela não está no piloto automático. Ela está pensando, ela está avaliando, ela está vendo se dá pé. Mas daí ela vai e ela pula. Cara, então peraí, ela parou, ela não parou? Ela parou, ela ganhou consciência. Mas mesmo assim ela optou por correr o risco. Então parar é importante. Mas parar não é suficiente. Sabe por quê? Porque tem um negócio chamado fatores humanos. Fatores humanos. Fatores humanos são todos os fatores que influenciam a nossa vida. Fatores humanos são todos os fatores que influenciam as nossas decisões. Olha só, para pensar nisso. Seguir uma regra é uma decisão, seguir um procedimento é uma decisão. Fazer peso balanceamento de uma aeronave é uma decisão que a gente faz. Olhar tráfego é uma decisão. Pensar na meteorologia é uma decisão que a gente toma. Pois é, existem fatores que influenciam as nossas decisões. Eles são conhecidos como fatores humanos. E existem 3 grandes fatores humanos que influenciam diretamente as nossas decisões. Se eu pudesse citar 3 fatores que influenciam as nossas decisões, eu falaria primeiro, as nossas experiências passadas. A gente tem uma tendência de repetir aquilo que a gente já fez e deu certo. Pô, se você já fez e deu certo, a gente vai fazer de novo. A gente guarda aquilo com a gente, no nosso HD, que deu certo, então as nossas experiências passadas é importante. Tem uma outra coisa que influencia as nossas decisões, que são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos e as nossas emoções. Isso também influencia as nossas decisões. E tem uma terceira coisa, que são as nossas crenças. A gente toma decisões baseadas naquilo que a gente acredita. Muitas vezes sem comprovação, porque crença é isso. É o que a gente acredita, mas não comprova. Mas a gente acredita, é ou não é? Chinelo virado, a mãe morre. Não tem esse negócio? Pois é, ninguém comprova isso, mas cara, melhor não, né? Pois é, e a gente sai tomando decisões baseadas naquilo que a gente acredita. Esses 3 fatores que eu estou falando para vocês, experiências passadas, sentimentos e emoções e crenças, eles têm um poder, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Muito cuidado, que é desse aqui, ó. É de fazer a gente perder a percepção de risco. Guarda isso aqui. Isso daqui não é só para aviação não, tá? É para a vida. Pode servir para qualquer coisa. Lógico que aqui o contexto é a aviação, mas isso aqui serve para qualquer coisa na sua vida. Esses 3 fatores que eu acabei de falar, experiências passadas, sentimentos e emoções e crenças, eles podem fazer a gente simplesmente perder a percepção de risco. E aí a gente começa fazendo coisa que até Deus duvida. A gente começa a tomar decisões até que não fazem sentido. Quem não lembra aqui do caso da Chapecoense? Vocês lembram? Lembra do caso da Chapecoense? Cara, vamos relembrar um pouquinho daquela história lá. Vocês lembram que o piloto era dono da empresa, é ou não é? E ele tinha a opção de pousar no meio do caminho, no meio do circuito que ele estava fazendo, para reabastecer. Mas ele optou por seguir direto, mesmo com o combustível acabando. Ele estava com o combustível no limite, e mesmo assim ele seguiu. Aí eu pergunto para vocês, mas por que esse cara não pousou? O que será que influenciou esse cara a querer seguir até o final? O que vocês acham, gente? O que vocês acham que estava por trás? Será que tinha experiências passadas? Será que ele já tinha feito isso antes? Sim ou não? E tinha dado certo?
Ele não precisou reabastecer? Pois é, está todo mundo mexendo com a cabeça falando, sim, está vendo? Experiências passadas. Será que tinha algum sentimento e emoção influenciando ele a fazer aquilo daquela forma e não reabastecer? Pensa comigo, ele era o dono da companhia. Talvez qual que era o foco dele ali? Qual que era o foco? Eu não é? Como dono da companhia, redução de custo talvez. Qual que era o sentimento que estava por trás? Talvez medo de não conseguir pagar as contas no final do ano, ou no final do mês, ou ganância, sei lá, pensando só no dinheiro, etc. Eu não é? Será que tinha alguma crença? Pô, uma crença que, cara, vai dar, é tranquilo. Quando eu chegar lá não vai ter tráfego aéreo nenhum. Só que lembra o que aconteceu? Quando ele chegou para pousar, tinha uma outra aeronave em emergência. E aí a torre pediu para ele orbitar. E foi ali que tudo aconteceu. Eu acabei de trazer os três fatores que eu falei para vocês, experiências passadas, sentimento e emoção, e crenças influenciando numa decisão errada, que levou a vida de 70 e poucas pessoas. A maior parte de nós chama o caso da Chapecoense de um crime. Eu falo que são só fatores humanos. Fatores humanos influenciando as nossas decisões. E aí a gente perde a percepção de risco. Ontem, eu inclusive falei do caso de Ubatuba. Vocês também, não sei se vocês devem ter visto, recentemente um avião em Ubatuba, né, varou a pista, que ele fez um pouso numa pista que não dava para fazer. Aquele avião para pousar precisava de 700, 800 metros de comprimento, a pista tinha 600 na cabeceira que ele pousou. Cara, é uma decisão que o piloto toma. É uma decisão. E aí eu te pergunto, será que tinha experiências passadas? Será que tinha sentimentos e emoções? Será que tinha crença? Quer ver? Dá para a gente continuar aqui, ó. Dá para falar do caso do piloto de helicóptero do Embu. Sabe aquele acidente que é conhecido como acidente da noiva? Ele estava levando a noiva para o casamento, e ele se enfiou num nevoeiro e, infelizmente, todos perderam a vida. Você lembra disso? Pergunto para você, será que não tinha experiência passada, sentimento, emoção, crença? Cara, quer ir mais atrás? Vamos lá para Tenerife, no maior acidente aéreo da história. 2 Boeing 747 colidiram. Vocês sabem do caso. O cara estava 8 horas pousado, aquele comandante era um super comandante, super experiente, estava 8 horas pousado. E aí o aeroporto abriu, ele foi para o ponto de espera, na cabeceira da pista. O torre de controle vira para ele e fala assim, aguarde. Ele virou para o copiloto e falou assim, aguarde nada, cara. Deu manche, deu potência no avião. Aí eu pergunto para você, será que tinha experiências passadas? Provavelmente não. Ele nunca deve ter ficado 8 horas, sei lá, pousado esperando reabrir. Mas será que tinha sentimentos e emoções? É claro que tinha. Ansiedade, o cara já estava do saco cheio. Cara, fez ele simplesmente tomar uma decisão irracional. E assim vai. Dá para a gente ficar o dia inteiro aqui falando dos acidentes aéreos sobre o olhar de fatores humanos e da neurociência. Então, assim, para concluir, eu queria trazer que, além de parar, a gente tem que avaliar as consequências, gente. Então, a gente para, sai do piloto automático na hora que a gente estiver no comando de uma aeronave, só que a gente tem que avaliar as consequências. Avalie as consequências. Será que faz sentido fazer as coisas do jeito que a gente está achando? Será que vale a pena fazer as coisas do jeito que a gente acha que a gente tem que fazer? Avalie as consequências. O que você tem a perder, o que você pode ganhar? Vou falar uma coisa para vocês, se você começar a avaliar as consequências das coisas que você faz na sua vida, muita coisa que você está acostumado a fazer, você vai perceber que não vale a pena. Que tem muito mais risco do que recompensa. Você tem muito mais a perder do que a ganhar. Isso aqui é avaliar as consequências. Comece a avaliar as consequências das coisas que você faz na sua vida. Seja dentro de um cockpit de um avião, ou quando você está dirigindo que nem maluco numa avenida aí afora. Avalie as consequências, cara. O que você tem a perder, o que você pode ganhar? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente começa a avaliar as consequências, a gente começa a perceber que quem menos perde é a empresa para quem a gente trabalha. Se alguma coisa realmente acontecer, se alguém aqui se machucar ou perder a vida, quem menos perde é a empresa. Quem vai perder é quem está em casa. Quem vai perder é a nossa família, é nossos filhos, são nossos pais, que vão ter que ficar segurando uma bucha, do dia para a noite, sem você aqui. E aí eu pergunto, avalie as consequências, faz sentido sair fazendo as coisas, passando por cima de procedimento, passando por cima de regra,
não cumprindo o protocolo que tem que ser feito, não fazendo o checklist. Faz sentido? Quem é que perde? Quem é que ganha? Avalie as consequências, cara. É da tua vida que a gente está falando. É da tua vida que a gente está falando, não é da minha nem da empresa, é da tua vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é duro o que eu vou falar aqui, tá? Mas se alguma coisa acontecer com você, 2 dias, 3 dias depois, tem outra pessoa sentada no teu lugar fazendo o que você faz, cara. Será que vale a pena? É da tua vida que a gente está falando, cara. É da vida da tua família que a gente está falando. Não é sobre aviação, não é sobre avião, não é sobre empresa, é sobre a sua vida. Será que vale a pena? Cara, você está construindo a tua história, você está construindo o teu destino. Teu destino está nas tuas mãos. Na verdade, eu nem gosto dessa palavra destino, sabe por quê? Porque para mim não existe destino. Para mim o que existe são escolhas. As 35 mil que a gente toma todos os dias, lembra que a gente falou? São elas que estão fazendo a nossa vida estar do jeito que está. Não é o destino, não é o horóscopo, não é o Mercúrio retrógrado. São as escolhas, são as decisões que a gente está tomando hoje. São elas que estão fazendo a nossa vida estar do jeito que está. Inclusive, para fechar aqui, eu trouxe um colega meu, né, para dar um depoimento para vocês. Mas se eu tivesse que deixar uma mensagem última para vocês, eu falaria uma coisa só. Uma coisa. Guarda isso daqui, que talvez isso que eu vou falar agora resuma todos os 20 minutos, né, de apresentação que a gente teve aqui. Guarda uma coisa. Na vida não existe castigo e na vida não existe recompensa. Na vida o que existe é consequência. Consequência das nossas decisões, cara. Guarda isso. E leva com você. Na vida não existe castigo e na vida não existe recompensa. Na vida o que existe é consequência. Das decisões que a gente está tomando. Seguir uma regra é uma decisão. Seguir um procedimento é uma decisão. Fazer um checklist bem feito é uma decisão. Se preocupar com a meteorologia é uma decisão. Você está tomando decisão o tempo todo. São essas decisões que estão fazendo a sua vida. Não esquece. E se vocês não acreditam no que eu estou falando, eu trouxe um amigo aqui. Vou pedir até para o pessoal do áudio aí, colocar bem alto aí, que eu trouxe um vídeo aqui, só para a gente fechar a minha apresentação. Dá uma olhada aqui quem eu trouxe. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer. Eu escolho a pessoa que você vai amar. Eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino. Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões, enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, porquê e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas. É isso. Não tem destino. O que tem são escolhas. São decisões. Na hora que você entrar num cockpit de um avião, na hora que você entrar no cockpit de um helicóptero, que você for dar partida no motor, lembra, para, ganha consciência, sai do piloto automático e avalia as consequências das coisas que você está fazendo. Será que faz sentido? Será que vale a pena? E não esquece, na vida não tem castigo e na vida não tem recompensa. Na vida o que tem é consequência. Consequência das nossas decisões. Por isso, gente, que Deus abençoe a decisão de cada um nessa sala. Obrigado pelo tempo de vocês. Valeu pela atenção, galera. Tamo junto. E ó, vou deixar aqui
Se alguém quiser meus contatos ali, é só apontar o telefone celular, eu não contei para vocês, mas eu sou um blogueirinho profissional também, estou lá no Instagram, forte lá. Depois a gente se vê, um abraço. Obrigado pelo convite, valeu.